Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar olhando a parte de secagem ainda, mas agora utilizando a transferência de calor por convecção. Então, a gente vai aprender a modelagem matemática para isso. Pensando nos mecanismos de transferência de calor, quando a gente está aplicando para secagem, a gente pode ter três casos que vão estar acontecendo aqui no nosso sistema. O primeiro deles seria a convecção. Então, para a gente ter convecção aqui, a gente tem que ter a passagem de uma corrente gasosa aqui, para poder estar levando meu fluxo de água aqui de vapor para fora de um sólido, supondo que isso aqui seja um sólido, então essa parte de baixo aqui seja sólida, a gente vai ter aqui em cima uma corrente gasosa que vai estar transferindo calor, passando calor para esse meu sistema e por consequência levando o vapor para cima. Então a gente tem aqui um sólido que tem uma temperatura e um gás que tem uma temperatura diferente. Então a gente tem esse fluxo de calor que tem essa equação característica que a gente já viu anteriormente quando a gente estudou a convecção. Uma outra maneira de estar acontecendo essa minha transferência é por condução. Então, para a gente ter condução significativa, a gente vai ter que estar trabalhando aqui dentro do nosso sólido. Então, existiam alguns momentos, quando principalmente a superfície aqui já está mais seca, então que o nosso líquido vai ter que caminhar por dentro do sólido para poder sair. Então, agora a gente vai ter esse material sendo aquecido aqui e saindo para fora. Outra situação comum é que aqui a gente tem uma placa sólida. Então, aqui já não... Agora, quem está trazendo o calor é um sólido. Então, essa placa sólida vai estar aquecida e vai estar transferindo o calor para cima aqui. Então, vai estar esquentando o meu sólido aqui e vai estar fazendo com que a água ou o líquido evapore e saia para fora desse nosso sistema. Um terceiro mecanismo que a gente teria aqui seria a radiação. Então, a radiação ela não depende de superfície nenhuma, então ela vai estar vindo de fora. A gente vai ter um calor sendo inserido aqui no meu sólido e vai ter aí então a evaporação de líquido, comumente água. A temperatura aqui de radiação, a temperatura da superfície é bastante influente, a superfície que está emitindo calor por radiação. E aqui a gente vai ter essa transferência dependendo também da temperatura que o sólido tiver. As três equações que vão estar governando esses mecanismos estão aqui. E a gente vai dar uma olhada com mais ênfase agora na parte de convecção. Então, a gente vai olhar mais quando a gente tem uma corrente de gás transferindo calor aqui para o nosso sistema para retirar a umidade de dentro dele. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático sobre como seria essa transferência. Aqui a gente tem um sólido nessa parte de baixo aqui. A gente vai ter um material sólido que a gente quer secar, que tem uma umidade. Então, tem algum líquido que está aqui. E a gente tem uma corrente gasosa passando aqui por cima. Então, essa corrente gasosa vai estar levando o vapor da água, vai estar tendo uma transferência de massa aqui. Então, ele vai estar levando massa de água, enquanto transfere calor para o meu sistema. Então, a gente tem aqui algumas características que a gente precisa estar avaliando, que vai estar interferindo no nosso equacionamento. Então, sempre que eu tiver aqui um índice a gente vai estar se referindo ao vapor d'água. Quando a gente está trabalhando, logicamente, com a remoção de água de um sistema, que é o que a gente vai padronizar agora. E o nosso B, que vai aparecer nas equações aí, vai ser referente ao gás. O gás para a gente aqui, o mais comum que a gente vai estar trabalhando vai ser o ar atmosférico. Então, o ar atmosférico com as propriedades que a gente estiver olhando, a temperatura que a gente estiver olhando. Então, esse gás ele vai ter uma temperatura, vai estar escoando uma temperatura, ele tem aí uma concentração de vapor d'água nele, então quanto mais úmido tiver esse gás, menos ele vai estar transferindo massa. Ele vai ter as propriedades termodinâmicas dele. A gente vai ter essa transferência de calor acontecendo e esse fluxo também de água, de vapor d'água, sendo removido da superfície. E aqui na superfície a gente vai ter as nossas temperaturas de bulbo úmido e características de bulbo úmido do meu sistema, porque
que a gente está fornecendo aqui vapor d'água para o nosso gás. Então, exatamente nessa parte aqui, a gente está tendo as características de bulbo úmido para o nosso sistema. Então, só destacando aqui, gente, a partir de agora eu vou mostrar uma sequência de equacionamento bem grande, que normalmente a gente faz no quadro, porque é mais cansativo de ficar vendo slide. Então, eu sugiro que vocês anotem as fórmulas e vão fazendo as observações conforme eu for falando, para vocês não se perderem depois quando for resolver os exercícios. Então, a primeira coisa que a gente quer agora é determinar a taxa de calor. Então, a gente quer determinar aqui o valor de Q para o meu sistema, em watts. Então, quantidade de calor em watts que a gente está trabalhando. Então, supondo aí que o nosso gás está a uma temperatura T, e a nossa superfície do nosso material sólido está na temperatura de bulbo úmido do meu gás. Então, se a gente olhar para a convecção, a gente já conhece a nossa característica, equação característica de convecção. Então, a gente tem um coeficiente de convecção, uma área, a temperatura que o gás está passando, que seria a temperatura externa aqui, e a temperatura da superfície, que seria a temperatura de bulbo úmido. Então, como que essa transferência está acontecendo vai ser dependente dessa nossa equação. Então, agora não olhando só para a convecção, mas pensando no fluxo de vapor de água que a gente sabe que está saindo da superfície, a gente tem como estimar esse fluxo pela fração molar que tem de água, de vapor d'água no gás. Então, aqui seria na região da superfície, que é de bulbo úmido, e aqui a fração molar de água, de vapor d'água no nosso gás. O KY seria o coeficiente de transferência de massa para esse sistema aqui. Se a gente considerar a nossa umidade muito baixa ou a nossa mistura como sendo diluída, a gente consegue ter uma aproximação para a nossa fração molar com relação à umidade e a gente chega nessa relação aqui, em que a gente tem aqui as massas molares dos nossos componentes, do gás e do vapor da água, e aqui a gente tem a umidade, então a umidade de bulbo úmido e a umidade do nosso gás, com o coeficiente ainda de transferência de massa, que é uma das dificuldades que está sendo obtido, de estar sendo conseguido calcular ele. E aí, determinada esse fluxo de vapor d'água que vai estar saindo da superfície, é possível que a gente estime a quantidade de calor necessária para evaporar esse fluxo. Então, a gente tem essa relação aqui, em que a gente tem o nosso calor latente aqui na temperatura de bulbo úmido, que é a temperatura da superfície do nosso sólido, a área de secagem, e aqui a gente tem a massa molar e o fluxo do vapor d'água para esse nosso sistema. Então, com isso a gente consegue saber a quantidade de calor que vai ser necessário para vaporizar esse fluxo que a gente tem aí. Então, o que a gente precisa ainda não é a quantidade de calor que eu vou estar inserindo, que o meu interesse num processo de secagem é determinar a velocidade com que eu consigo secar esse meu sólido, ou seja, a taxa de secagem. E aí, eu vou manipular essa minha equação aqui para tentar determinar essa minha taxa de secagem. Então, ela está aqui só para a gente lembrar a equação que a gente acabou de chegar. A taxa de secagem, ela vai relacionar essa quantidade de calor com os processos de mudança de fase. Então, a gente tem o calor latente e a quantidade ou a área em que o nosso gás entra em contato com esse nosso sólido. Então, lembrando que a gente está trabalhando com convecção aqui ainda. Se eu pegar essa minha equação aqui que eu tinha antes para o calor e substituir aqui, eu vou chegar nessa relação para a minha taxa de secagem. Lembrando que RC aqui é taxa de secagem. E aí, eu consigo simplificar ela e chegar numa relação para a minha taxa de secagem com relação ao fluxo de vapor d'água que está saindo e a massa molar desse meu líquido. O que eu vou fazer agora é pegar lá a minha equação do fluxo, e que a gente determinou antes na equação 3, que é essa daqui, e substituir ela aqui na minha equação 5, que eu acabei de chegar. Então, colocando essas duas juntas, então aqui seria essa equação 3, a gente vai ter uma relação para a minha taxa de secagem com as propriedades de transferência de massa. Então, a gente vai ver que a relação com o líquido sai aqui, a gente vai ter só o nosso gás e a umidade do nosso gás. Então, se eu tiver conhecimento do meu coeficiente de massa, eu consigo calcular a minha taxa de secagem por isso. Se
Se eu não tiver conhecimento dele, então eu preciso achar uma alternativa para poder estar calculando essa minha taxa de secagem. A alternativa que eu posso estar utilizando, então, seria a minha equação 1, que é aquela que vai estar mostrando para mim a convecção. Então, se eu não tenho como calcular o meu K, eu posso tentar estimar o meu H aqui e fazer o mesmo procedimento. Então, utilizando essa equação para a taxa de secagem como alternativa, agora a equação que a gente acabou de ver, a gente tem aqui o nosso sistema, em que eu coloquei essa minha equação 1 aqui no lugar do calor. Então, substituindo ela aqui, eu vou conseguir chegar, cancelar a área, porque está cancelando aqui em cima e embaixo. A gente vai chegar aqui nessa relação em que eu não dependo mais do meu fluxo de massa. Eu estou trabalhando só com o fluxo que está evaporando, então as temperaturas e calor latente para essa evaporação que eu tenho aí. Então, estou só trabalhando com a convecção para conseguir chegar numa equação, num valor para minha taxa de secagem. Então, essa daqui não vai estar utilizando a parte de transferência de massa, apenas transferência de calor para a gente conseguir calcular a taxa de secagem. Obviamente, sobra para a gente o problema do H, que tem que ser estimado de acordo com o nosso escoamento. Então, a gente pode ter um escoamento sendo paralelo. Então, quando o gás está passando paralelamente ao nosso sólido, ou o escoamento que seja perpendicular. Então, a gente tem aqui duas relações para essa estimativa, para estimar o H. Essas duas equações, elas só servem para o sistema SI, tá? Então, esses valores aqui, ó, eles só vão servir para o SI. Se a gente estiver trabalhando com outro sistema de unidade, elas não servem. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. G, para mim, aqui que aparece na equação, é a velocidade máxima do gás. Ou seja, essa velocidade máxima vai ser uma relação entre a velocidade mesmo, que estiver escoando, e a densidade desse meu gás. Essa densidade, a gente precisa ter uma maneira de calcular ela, de determinar ela, porque ela depende aí das propriedades que a gente tem no sistema. Essa velocidade máxima do gás, ela é obtida em kg por hora metro quadrado, obrigatoriamente nessa unidade vai ser o que a gente vai estar trabalhando, então nossa velocidade aqui tem que estar adequada a isso. E a gente tem que respeitar, principalmente na próxima parte aí, ou nessa daqui, essas unidades. Então é bem importante, senão vai ficar tudo errado, gente, porque como são relações normalmente experimentais, elas funcionam somente para as condições que foram obtidas. Se a gente mudar, a gente não consegue mais trabalhar com elas. Então, precisa agora determinar essa densidade aqui. E essa densidade a gente consegue tirar pelas cartas psicrométricas. Então, primeiro, antes de determinar diretamente a densidade desse nosso gás, a gente primeiro precisa determinar o volume úmido. Então, a equação do volume úmido está aqui. Então, a gente tem ela aqui representada. Ela tem a unidade de metro cúbico por quilograma de ar seco, quando a gente está trabalhando aqui com a nossa carta. Lembrando que essa equação ela só pode ser utilizada se a temperatura estiver em Kelvin e a pressão diretamente em ATM, para a gente usar o valor de R já que a gente está tendo aqui, o valor de R de 0,082. A massa molar a gente tem aí para o nosso ar e para o nosso vapor da água. Então, a gente já tem os valores aqui, são valores que a gente pode considerar constantes. Tendo esses valores aqui todos, a gente consegue calcular o volume úmido. E o volume úmido, ele vai permitir que a gente calcule a nossa densidade. É importante aqui, gente, a massa de sólido não é a massa de sólido fornecida, porque senão a gente tem que converter aqui a umidade também. Se a gente usar sempre 1 kg de ar seco como base de cálculo, a gente vai ter sempre aqui o valor de H que sai direto da carta, que é a umidade total aí. Sai direto da carta, a gente consegue usar sempre 1 aqui e determinar qual que é a densidade a partir desse volume úmido aqui. Então, em resumo, para a gente fazer a secagem utilizando uma corrente de gás, a gente tem aí a transferência de calor e a transferência de massa, e a gente tem um mecanismo de convecção que permite que a gente consiga estimar o calor trocado por convecção. Então, a gente tem como estimar o fluxo de massa se a gente tiver a constante, ou a gente tem como estimar o fluxo por convecção tendo o H. Tem que ser conhecida aí as propriedades da nossa corrente gasosa, então a gente vai precisar das cartas psicrométricas para poder estar resolvendo qualquer problema desse tipo.
E a gente tem aproximações experimentais que precisam do nosso sistema correto. Então, o objetivo aqui, então, desse equacionamento é determinar a nossa taxa de secagem no período constante. Então, se eu souber a taxa de secagem, eu sei o volume de água, por exemplo, que vai evaporar de um sistema conhecido. Então, na sequência aqui tem umas referências para vocês darem uma olhada com relação a essa parte de modelagem matemática da secagem. E eu vou fazer agora, no próximo vídeo, um exemplo para vocês estarem entendendo como que funciona a aplicação desses equacionamentos. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo se achar algum probleminha.